Ela colidiu sua carrinho de morangos do amor com o Jaguar dele e acabou roubando o coração do milionário. Inscreva-se para mais histórias de romance, curta o vídeo e me diga de onde você está assistindo. O sol nascia preguiçosamente sobre São Paulo quando Tatiane Santos acordou com o barulho do despertador que insistia em tocar há 15 minutos. Aos 22 anos, ela tinha desenvolvido uma habilidade impressionante de ignorar qualquer som que a tirasse dos seus sonhos, onde sempre era rica, famosa e não precisava acordar às 5 da manhã para vender morangos na rua. Saltou da cama como se estivesse fugindo de um incêndio, tropeçou na pilha de livros de administração emprestados da biblioteca e quase derrubou o espelho rachado que insistia em permanecer pregado na parede por pura teimosia. Seus cabelos cacheados estavam em uma rebelião total contra a gravidade, apontando para todas as direções possíveis e algumas impossíveis. Mais um dia no paraíso, murmurou enquanto vestia o avental rosa que sua avó havia costurado com tanto carinho. As manchas de morango já faziam parte da decoração como pequenas lembranças de batalhas anteriores contra frutas escorregadias e clientes apressados. 20 minutos depois, empurrava seu carrinho colorido pela Avenida Paulista, cantarolando uma música inventada na hora. Morangos fresquinhos, doces como o amor, venham provar o sabor que alegra o coração. Algumas pessoas sorriam, outras fingiam não ver, e os executivos de terno pareciam ter desenvolvido uma cegueira seletiva para vendedores ambulantes. Tatiane não se importava. Ela tinha um plano brilhante, na verdade. Juntaria dinheiro vendendo morangos do amor, se formaria em administração no curso noturno e abriria a maior rede de sorveterias artesanais do Brasil. Era apenas uma questão de tempo, persistência e muita sorte. Do outro lado da cidade, em um apartamento que custava mais que a maioria das pessoas ganhava em 5 anos, Ricardo Mendonça acordava em sua cama king size com lençóis de seda importada. Aos 30 anos, ele havia herdado mais dinheiro do que sabia o que fazer, o que resultou em uma coleção impressionante de carros caros, relógios suíços e uma solidão do tamanho do Oceano Atlântico. Ricardo se olhava no espelho todos os dias e via a mesma coisa. Um homem bonito, rico e completamente vazio por dentro. Seus relacionamentos duravam o tempo de uma temporada de sua série favorita e sempre terminavam da mesma forma, com a namorada da vez reclamando que ele era emocionalmente indisponível ou frio como um iceberg. Não sou frio, pensava ele, ajeitando a gravata italiana. Sou apenas prático. Naquela manhã específica, Ricardo tinha uma reunião importante com investidores japoneses. Sua empresa de tecnologia estava prestes a lançar um aplicativo revolucionário que prometia conectar pessoas através de experiências culinárias autênticas. Na verdade, ele não fazia ideia do que isso significava exatamente, mas os números pareciam impressionantes no PowerPoint. Subiu no seu Jaguar prateado, seu brinquedo favorito, e saiu rugindo pela cidade. O trânsito de São Paulo era um monstro imprevisível, mas ele conhecia todos os atalhos, ou pelo menos pensava que conhecia. Enquanto isso, Tatiane havia encontrado seu ponto favorito, bem em frente ao prédio comercial mais chique da Paulista. Os executivos que entravam e saíam sempre estavam com pressa, mas alguns paravam para comprar morangos. Era seu público-alvo, pessoas estressadas que precisavam de um pouquinho de doçura na vida. Ela estava reorganizando os morangos quando notou que uma das rodinhas do carrinho estava bambas. Não hoje, sussurrou como se pudesse convencer a roda a cooperar através de súplicas, mas o destino tinha outros planos. Ricardo virou a esquina em velocidade que seria considerada questionável pela física, mas perfeitamente normal para alguém atrasado para uma reunião de milhões de dólares. Ele estava falando ao telefone com seu sócio, gesticulando com uma das mãos enquanto dirigia com a outra, uma habilidade que ele considerava um talento natural. Não, Carlos, não podemos simplesmente fazer igual ao Uber, mas para comida. Isso já existe, chama-se iFood. Ricardo estava tão concentrado na conversa que não percebeu o semáforo mudando de cor. Tatiane, por sua vez, estava lutando contra a roda rebelde quando o carrinho decidiu ganhar vida própria. Como um cavalo selvagem, ele disparou ladeira abaixo em direção à rua, levando consigo todos os morangos cuidadosamente organizados e uma Tatiane desesperada correndo atrás. "Volta aqui, seu maldito!"
Gritou, seus cachinhos voando no vento enquanto corria. Os morangos começaram a pular do carrinho, como se estivessem tentando fugir de um naufrágio. Foi exatamente nesse momento que Ricardo dobrou a esquina. O impacto foi épico. O carrinho de morangos colidiu com o Jaguar prateado em uma explosão de frutas vermelhas que pintou todo o carro como se fosse uma obra de arte moderna muito cara e muito estranha. Morangos voaram em todas as direções, alguns aterrissando no para-brisa, outros rolando pela rua como pequenas bolas de rugby vermelhas. Ricardo freou bruscamente, desligou o telefone e saiu do carro em estado de choque. Seu terno impecável estava salpicado de suco de morango, e havia uma fruta especialmente artística, grudada no seu cabelo perfeitamente penteado. Tatiane parou de correr e ficou imóvel, observando a cena de destruição. Seu carrinho estava emborcado, seus morangos espalhados por toda a rua, e havia um homem extremamente bonito e extremamente furioso caminhando em sua direção. Você tem alguma ideia de quanto custa este carro? Ricardo perguntou, sua voz baixa e perigosa como o rugido de um leão antes do ataque. Tatiane o encarou por alguns segundos, notando que mesmo coberto de suco de morango, ele continuava sendo ridiculamente atraente. Então, fez a única coisa sensata que lhe ocorreu. Começou a rir. Não foi uma risadinha nervosa. Foi uma gargalhada profunda, genuína, que brotou do fundo de sua alma e se espalhou pelo ar da manhã paulistana como música. Ela riu dos morangos espalhados, do homem furioso coberto de frutas, da roda rebelde, da situação completamente absurda e da expressão de incredulidade no rosto dele. Você está rindo? Ricardo perguntou incrédulo. Você está rindo? Desculpa. Tatiane tentou se controlar, limpando as lágrimas de tanto rir. É que você tem um morango no cabelo. E apontou para a fruta que havia se acomodado perfeitamente entre seus fios como um enfeite natalino fora de época. Ricardo levou a mão ao cabelo, encontrou o morango e o observou como se fosse um objeto alienígena. Por um momento, algo estranho aconteceu em seu peito. Uma sensação que ele não experimentava há anos, quase como se quisesse rir também. Mas ele se controlou. Homens de negócios sérios não riem de situações como essa. Homens de negócios sérios ficam furiosos e processam pessoas. Você vai pagar por isso, disse, tentando manter a autoridade na voz enquanto tirava o morango do cabelo. Com que dinheiro? Tatiane respondeu ainda sorrindo. Minha fortuna inteira está espalhada pela rua, literalmente. Ela se abaixou e começou a juntar os morangos, examinando cada um como se fosse uma joia preciosa. Alguns estavam amassados, outros ainda perfeitamente redondos e brilhantes. Ricardo a observou, notando pela primeira vez seus olhos, castanhos como chocolate quente, com pequenas fagulhas douradas que dançavam quando ela sorria. Olha, pelo menos alguns ainda estão bons, ela disse, oferecendo um morango especialmente bonito para ele. Quer experimentar? Estão docinhos hoje. Ricardo ficou parado, segurando o morango como se fosse uma granada prestes a explodir. Quando foi a última vez que alguém lhe ofereceu algo sem querer nada em troca? Quando foi a última vez que alguém sorriu para ele daquela forma genuína, sem segundas intenções? Eu não como comida de rua, mentiu, embora sua boca já estivesse salivando com o aroma doce da fruta. Sua perda. Tatiane deu de ombros e mordeu o morango ela mesma, fechando os olhos de prazer. Este está perfeito. Doce, suculento, com aquele gostinho de felicidade. Morangos não têm gosto de felicidade, Ricardo disse, mas sua voz estava mais suave agora. Claro que tem. Você só esqueceu como é o sabor. Ela o olhou diretamente nos olhos. E por um momento, Ricardo sentiu como se ela pudesse ver, através de todas as suas defesas, de todos os seus ternos caros e máscaras sociais. Um policial se aproximou, provavelmente atraído pela multidão curiosa que havia se formado ao redor da cena. Algum problema aqui? Não, oficial. Tatiane se levantou rapidamente. Foi só um pequeno acidente. Já estamos resolvendo. Ricardo abriu a boca para dizer que sim, havia um problema, que queria fazer um boletim de ocorrência e processar a moça, mas algo na forma como ela havia assumido a responsabilidade, na forma como não tentou jogar a culpa nele ou na roda defeituosa, o fez hesitar. Sem problemas, disse finalmente, surpreendendo a si mesmo. O policial acenou e se afastou. A multidão começou a se dispersar, decepcionada com a falta de drama. Sobrou apenas Ricardo e Tatiane, cercados por morangos e pelo cheiro doce de oportunidades perdidas. Bem, Tatiane disse, juntando os últimos morangos aproveitáveis em uma pequena caixa. Foi um prazer destruir seu carro, mas eu preciso ir trabalhar. Estes morangos não vão se vender sozinhos. Trabalhar? Mas você acabou de perder toda a sua mercadoria. Não toda.
Ela mostrou a pequena caixa com cerca de 10 morangos. Ainda tenho o suficiente para o lanche de uma pessoa muito especial. Quem? Você, disse simplesmente oferecendo a caixa para ele, como pedido de desculpas pelo seu carro e pela sua gravata, que agora parece uma obra de arte moderna. Ricardo olhou para sua gravata italiana, que realmente estava decorada com um padrão interessante de manchas de morango. Por algum motivo inexplicável, ele gostou do visual. Eu não posso aceitar isso. Claro que pode. É um presente. As pessoas ainda dão presentes. Sabia? Sem esperar nada em troca. É uma tradição antiga, mas ainda funciona. Ela colocou a caixa em suas mãos e começou a empurrar o carrinho vazio em direção à calçada. Ah, e coma eles logo. Morangos são como momentos especiais. Não duram para sempre. Espera! Ricardo gritou, mas ela já estava se afastando, empurrando seu carrinho como se nada tivesse acontecido. Eu nem sei seu nome. Tatiane! Ela gritou de volta sem se virar. Tatiane Santos, a rainha dos morangos da Paulista, e desapareceu na multidão, deixando Ricardo parado no meio da rua, segurando uma caixa de morangos e sentindo algo muito estranho no peito. Algo que ele não sentia há muito tempo. Curiosidade. Ele subiu no carro, que agora parecia um Jaguar com vitiligo vermelho, e dirigiu até o escritório em piloto automático. Durante toda a reunião com os investidores japoneses, ele não conseguiu parar de pensar na moça dos morangos. Na forma como ela ria, como assumia responsabilidades, como oferecia presentes para estranhos. Mendonça-san, você está bem? Perguntou um dos investidores. Você parece diferente hoje. Ricardo tocou inconscientemente a gravata manchada de morango que havia decidido não trocar. Estou ótimo, melhor do que nunca, na verdade. Enquanto isso, Tatiane havia encontrado seu amigo Jorge, que vendia churros na Praça Roosevelt. Jorge era um homem de 50 anos com barriga proeminente e coração do tamanho do Brasil. Ele a viu se aproximando com o carrinho vazio e os ombros caídos. O que aconteceu, menina? Parece que você brigou com um liquidificador e perdeu. Tatiane contou toda a história, dramatizando cada detalhe como se fosse uma peça de teatro. Jorge riu tanto que quase engasgou com o próprio churros. Você destruiu o carro de um ricaço e ainda deu morangos para ele? Era a coisa certa a fazer. Tatiane defendeu-se. E ele tinha uns olhos. Jorge, eram do tipo de olhos que fazem você esquecer como respirar. Cuidado, menina. Homem rico é igual churros com muito açúcar. Parece doce, mas pode te dar uma baita dor de barriga depois. Relaxa, nunca mais vou ver ele na vida. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Qual a chance? Jorge riu, balançando a cabeça. Se houvesse uma coisa que seus 60 anos de vida lhe haviam ensinado, era que o destino tinha um senso de humor muito peculiar. Nos dias seguintes, Ricardo se pegou fazendo algo completamente fora do comum, procurando carrinhos de morango pela cidade. Ele não admitia conscientemente o que estava fazendo, claro. Dizia para si mesmo que era apenas curiosidade sociológica ou pesquisa de mercado. Qualquer coisa menos admitir que estava procurando por uma garota que havia destruído seu carro e roubado seus pensamentos. Ele mudou sua rota para o trabalho, passou a almoçar em restaurantes diferentes, até começou a caminhar pela Paulista nos finais de semana, algo que nunca havia feito em toda a sua vida de paulistano. Tatiane, por sua vez, havia conseguido um empréstimo com um agiota que cobrava juros que fariam um banco se sentir envergonhado. Comprou morangos novos, consertou a roda rebelde e voltou ao trabalho com energia renovada. Mas, de vez em quando, se pegava olhando os carros que passavam, especialmente os Jaguares prateados. Você anda estranha, observou sua melhor amiga Marina, que trabalhava como manicure em um salão próximo. Parece que está esperando alguém. Não estou esperando ninguém. Tatiane mentiu descaradamente. Só estou atenta ao movimento. Foi numa quinta-feira chuvosa que o destino decidiu intervir novamente. Ricardo estava voltando de uma reunião particularmente entediante quando viu uma familiar cena de caos na Paulista. Um carrinho de morangos havia capotado, de novo, e uma figura conhecida estava no meio da rua, tentando salvar a mercadoria da chuva. Sem pensar duas vezes, ele parou o carro no meio do trânsito, ligou o pisca-alerta e correu em direção a ela. Você de novo! Tatiane gritou por cima do barulho da chuva. Você me persegue? Eu? Você que fica destruindo a cidade inteira. Ricardo respondeu, mas já estava ajudando a juntar os morangos. Quantos carrinhos você tem? É o mesmo. A roda está me dando problema de novo. Eles trabalharam juntos sob a chuva, encharcando-se completamente, enquanto salvavam o que podiam dos morangos. Tatiane notou que ele havia tirado o paletó caro
e o jogado de lado para ajudá-la. Suas mãos eram surpreendentemente hábeis para alguém que provavelmente nunca havia trabalhado um dia na vida. Por que você parou para me ajudar? Ela perguntou quando finalmente conseguiram colocar tudo no carrinho. Ricardo parou, gotejando água da chuva, e olhou para ela. Seus cabelos estavam grudados no rosto, sua maquiagem havia desaparecido, e ela ainda era a pessoa mais linda que ele já havia visto. Não sei, admitiu. Não costumo fazer isso. Fazer o quê? Ser gentil? A pergunta atingiu-o como um soco no estômago. Quando havia sido a última vez que alguém o havia chamado de gentil? Quando havia sido a última vez que ele havia se sentido gentil? Quer uma carona? Perguntou impulsivamente. Está chovendo muito. Tatiane olhou para o jaguar prateado, agora limpo das manchas de morango da semana anterior. Depois, olhou para seu carrinho encharcado e para a chuva que não dava sinais de parar. Meu carrinho não vai caber no seu carro. Eu sei de um lugar onde podemos deixá-lo protegido da chuva. 20 minutos depois, eles estavam sentados no carro de Ricardo, observando a chuva bater no para-brisa, enquanto o carrinho ficava guardado na garagem de um amigo dele. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo som da água e pelo ar-condicionado do carro. Obrigada, Tatiane disse finalmente. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas quis fazer. Ela o olhou de soslaio, notando como ele parecia diferente quando relaxado, menos formal, mais humano. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode tentar. Por que um cara como você anda sozinho pela vida? Quer dizer, você é bonito, rico, tem um carro que custa mais que uma casa. Ricardo riu, um som baixo e genuíno. Talvez seja exatamente por isso. As pessoas veem o dinheiro e o carro primeiro. Eu fico em segundo lugar. Isso é triste. É a realidade. Você se acostuma. Não deveria se acostumar. Todo mundo merece ser visto primeiro como pessoa. Havia algo na forma como ela disse isso, com tanta convicção e sinceridade, que fez o coração de Ricardo acelerar um pouco. E você? Ele perguntou. Uma garota como você deve ter uma fila de pretendentes. Tatiane riu. Uma garota como eu? Que vende morango na rua e mora em um apartamento do tamanho do seu banheiro? Os caras da minha idade querem namoradas que saibam fazer selfie perfeita e tenham um Instagram com milhares de seguidores. Eu mal sei usar filtro. Você é muito mais interessante do que qualquer influencer. Como você pode saber? Me conhece há uma semana. Às vezes uma semana é suficiente. Às vezes 5 minutos são suficientes. Eles se olharam em silêncio, e Tatiane sentiu algo estranho acontecer em seu estômago, como se milhares de borboletas tivessem decidido fazer uma festa lá dentro. Quer jantar comigo? Ricardo perguntou impulsivamente. Agora? Agora. Conheço um lugar. Bem, na verdade não conheço nenhum lugar que não seja caro e cheio de gente esnobe. Mas você pode me ensinar onde pessoas normais comem. Tatiane sorriu, e foi como se o sol tivesse saído no meio da tempestade. Eu conheço o lugar perfeito. Uma hora depois, eles estavam sentados em uma mesa de fórmica em um pequeno restaurante no centro da cidade, dividindo um prato de strogonoff com batata palha, enquanto Tatiane contava histórias da sua infância e Ricardo descobria que rir poderia ser uma atividade em tempo integral. Aí minha avó disse: Tatiane, se você quer vender morangos, tem que vender alegria junto. Ninguém compra fruta de gente triste, ela explicou gesticulando com o garfo. E desde então, eu canto para os morangos. Você canta para os morangos? Claro, comida feita com amor sabe melhor. Por que seria diferente com frutas? Ricardo nunca havia pensado em comida como algo que pudesse ser feito com amor. Para ele, comida era combustível, algo necessário, mas não particularmente prazeroso. Mas assistindo Tatiane falar sobre morangos como se fossem pequenos tesouros, ele começou a entender. Você tem sonhos? Ele perguntou de repente. Claro. Quero ter a maior rede de sorveterias artesanais do Brasil. Vou fazer sabores que ninguém nunca nem sonhou. Sorvete de brigadeiro com pedacinhos crocantes. Sorvete de beijinho, sorvete de paçoca. Seus olhos brilhavam enquanto descrevia seus planos. E você? Quais são seus sonhos? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Quando havia sido a última vez que alguém perguntara sobre seus sonhos, não sobre seus objetivos financeiros ou metas de negócios? Eu não sei. Acho que parei de sonhar há muito tempo. Todo mundo tem sonhos. Às vezes eles ficam meio empoeirados no fundo da mente, mas estão lá. Ela estava certa. Enterrados sob anos de responsabilidades e expectativas, Ricardo lembrou-se de uma versão mais jovem de si mesmo que queria viajar pelo mundo, aprender sobre culturas diferentes, talvez escrever um livro sobre suas experiências. Eu costumava querer viajar, admitiu. Conhecer lugares onde ninguém soubesse meu sobrenome ou quanto dinheiro eu tenho. E o que te impede?
o trabalho, as responsabilidades. Desculpas, ela disse gentilmente. Você tem dinheiro suficiente para viajar para qualquer lugar do mundo quando quiser. A única coisa que te impede é você mesmo. Era uma verdade simples e devastadora. Ricardo ficou em silêncio, processando. Você é muito direta, disse finalmente. A vida é muito curta para rodeios. Minha avó sempre dizia que honestidade é como vitamina C. Pode ter gosto ruim na hora, mas faz bem para a saúde. Eles terminaram de jantar e Ricardo insistiu em pagar a conta, apesar dos protestos de Tatiane. Caminharam pelas ruas do centro, que estavam surpreendentemente bonitas sob a luz dos postes antigos. Sabe, Tatiane disse parando em frente a uma vitrine colorida, você não é como eu imaginava que seria. Como assim? Quando vi você saindo daquele carrão, todo arrumadinho e furioso, pensei, lá vem mais um ricaço mimado que acha que o mundo gira ao redor dele. Mas você é diferente. Diferente como? Você escuta, de verdade. A maioria das pessoas fica esperando sua vez de falar, mas você realmente escuta o que eu digo. E você fez perguntas sobre meus sonhos, não sobre meu Instagram ou quantos seguidores eu tenho. Ricardo sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Quando havia sido a última vez que alguém o havia elogiado por algo além de seu sucesso financeiro? Você também não é como eu esperava, disse. Eu pensei que seria apenas mais uma garota tentando chamar atenção com um acidente fingido. Ei, o acidente foi real. Aquela roda tem vida própria. Eles riram juntos e Ricardo percebeu que não se lembrava da última vez que havia rido tanto em um só dia. Quando finalmente chegou a hora de se despedirem, ambos hesitaram. A noite havia passado voando, como se o tempo tivesse decidido acelerar só para irritá-los. Posso te ver de novo? Ricardo perguntou. E havia uma vulnerabilidade na sua voz que Tatiane nunca esperaria ouvir. Eu estarei na Paulista amanhã, vendendo morangos. Mesma hora, mesmo lugar. Só espero que meu carrinho se comporte. E se eu quiser te ver em um lugar onde não haja risco de acidentes com frutas? Tatiane sorriu. Aí você vai ter que me convidar direito. Tatiane Santos, a rainha dos morangos da Paulista. Ele disse formalmente, fazendo uma pequena reverência que a fez rir. Você gostaria de jantar comigo amanhã à noite? Em um lugar sem carrinhos, sem rodas rebeldes e com pratos que não correm risco de sair voando? Aceito, Ricardo Mendonça. Ela respondeu no mesmo tom formal. Desde que você prometa não usar gravata manchada de morango. Prometo. Embora tenha que admitir que aquela gravata virou minha favorita. Eles se despediram com um abraço que durou alguns segundos a mais do que seria socialmente apropriado, e Ricardo voltou para casa com um sorriso idiota no rosto e o coração batendo como se tivesse corrido uma maratona. Os próximos dias passaram em uma névoa de encontros, conversas e descobertas. Ricardo descobriu que Tatiane acordava cantando, que fazia o melhor brigadeiro do mundo, que chorava assistindo filmes de cachorro e que tinha uma forma única de ver a vida que transformava até as situações mais mundanas em aventuras. Tatiane descobriu que por trás da fachada séria, Ricardo era incrivelmente engraçado, que sabia cozinhar pratos sofisticados, mas nunca havia comido pastel de feira, que tocava piano como um anjo e que tinha medo de palhaços, um trauma de infância que ele nunca havia contado para ninguém. Palhaços são perturbadores, ele explicou durante um de seus jantares. Aquele sorriso pintado, você nunca sabe o que eles estão realmente pensando. Igual a executivos, Tatiane provocou. Sempre de terno, sempre sorrindo, você nunca sabe se é genuíno. Touché, Ricardo riu. Mas eu prometo que quando estou com você, o sorriso é sempre genuíno. As coisas estavam indo perfeitamente bem até o dia em que o mundo de Ricardo decidiu lembrar-lhe de quem ele realmente era. Ele estava no escritório, revisando contratos, quando sua secretária bateu na porta. Senhor Mendonça, há uma mulher aqui que diz que precisa falar com o senhor urgentemente. Ela está com um carrinho de morangos. O coração de Ricardo acelerou. Tatiane nunca havia ido ao seu escritório. Algo devia ter acontecido. Ele desceu correndo e a encontrou no lobby, cercada por seguranças e recepcionistas curiosos. Ela parecia pequena e deslocada entre o mármore e o vidro, mas seus olhos brilhavam com determinação. Tatiane, o que aconteceu? Preciso falar com você, é importante. Claro, vamos para o meu escritório. Não, ela disse firmemente. Aqui está bom. O que eu tenho para dizer não é segredo. Uma multidão curiosa havia se formado. Ricardo sentiu o primeiro frio na barriga. Tati, talvez seja melhor conversarmos em particular.
Você me mentiu, ela disse, sua voz clara e forte o suficiente para todos ouvirem. Sobre quem você é, sobre sua empresa, sobre tudo. Do que você está falando? Tatiane tirou um jornal de dentro da bolsa e o mostrou para ele. Na primeira página, havia uma foto de Ricardo em um evento beneficente, acompanhado de uma loira exuberante. A legenda dizia: milionário Ricardo Mendonça e noiva celebram noivado em festa luxuosa. O mundo de Ricardo parou. Eu posso explicar, ele começou, mas Tatiane o interrompeu. Explicar o quê? Que você está noivo? Que eu sou apenas sua diversão do momento? Que você estava se divertindo com a pobrezinha vendedora de morangos enquanto sua noiva de verdade estava escolhendo o vestido de casamento? Não é assim. Camila e eu terminamos há meses. Esse jornal está errado. Então, por que você nunca me contou sobre ela? Por que em 3 semanas de namoro você nunca mencionou que teve uma noiva? Ricardo olhou ao redor e viu todos os funcionários assistindo como se fosse uma novela ao vivo. Sua vida privada estava sendo exposta no lobby da sua própria empresa. Tati, por favor, vamos conversar em particular. Não. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela, mas sua voz permaneceu firme. Você me fez acreditar que era diferente, que era real. Mas você é igual a todos os outros. Usa as pessoas e depois descarta quando não precisa mais. Isso não é verdade. Então me explica isso aqui. Ela apontou para o jornal. Me explica por que sua ex-noiva está dando entrevistas falando sobre como vocês só estão dando um tempo e como ela tem certeza de que vão se reconciliar logo. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Camila. Claro que seria Camila. Ela nunca havia aceitado o término, sempre inventando desculpas para manter contato, sempre sugerindo que eles eram almas gêmeas, que só precisavam de um tempo para crescer. Eu vou resolver isso, ele disse desesperadamente. Não precisa resolver nada. Tatiane limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu entendi a mensagem. Obrigada por me mostrar como o seu mundo realmente funciona. Ela virou-se para sair, empurrando o carrinho em direção à porta giratória. Ricardo a seguiu, ignorando os olhares e sussurros dos funcionários. Tatiane, espera. Deixe eu te explicar. Não há nada para explicar, Ricardo. Você é rico, eu sou pobre, você tem uma vida, eu tenho outra. Foi divertido enquanto durou, mas agora acabou. Não acabou, eu te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse pará-las, ecoando pelo lobby silencioso. Tatiane parou, mas não se virou. Se você me amasse, disse baixinho, teria sido honesto comigo desde o início. E saiu, deixando Ricardo parado no meio do lobby, cercado por funcionários boquiabertos e pelo som do próprio coração se estilhaçando. Nas semanas que se seguiram, Ricardo se transformou em uma versão sombria de si mesmo. Ele tentou ligar para Tatiane dezenas de vezes, mas ela havia trocado de número. Procurou por ela na Paulista, mas seu ponto habitual estava ocupado por um vendedor de cachorro-quente que nunca havia ouvido falar em uma rainha dos morangos. Ele contratou um detetive particular para encontrá-la, mas quando o homem trouxe o endereço, Ricardo ficou parado na frente do prédio por 2 horas, sem coragem de subir. O que ele diria? Como poderia explicar 3 semanas de omissões? Sua empresa começou a sofrer. Ele cancelou reuniões importantes, deixou contratos de lado e passava horas olhando pela janela como se esperasse vê-la empurrando o carrinho pela rua. Cara, você precisa se mexer, disse Carlos, seu sócio, durante uma reunião que Ricardo havia esquecido completamente. Os investidores estão ficando nervosos e eu não sei mais o que inventar para justificar seu comportamento. Desculpa, Ricardo murmurou. Eu estava pensando na vendedora de morangos, porque todo mundo na empresa já ouviu a história. Ela tem nome. Tatiane. Tá, Tatiane. Olha, eu entendo que você esteja apaixonado, mas ela claramente não quer mais nada com você. Talvez seja a hora de seguir em frente. Como você sabe o que ela quer? Porque ela sumiu da face da terra. Se quisesse conversar, teria dado um jeito de te encontrar. Carlos estava certo, e Ricardo sabia disso. Mas havia algo dentro dele que se recusava a desistir. Talvez fosse orgulho, talvez fosse amor verdadeiro, ou talvez fosse apenas teimosia. Ele não conseguia distinguir mais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Tatiane estava fazendo exatamente o que fazia sempre que o mundo desabava sobre sua cabeça, trabalhando até a exaustão para não ter tempo de pensar. Ela havia conseguido um emprego em uma fábrica de sorvetes no ABC, acordava às 4 da manhã e voltava para casa apenas para dormir. Nos finais de semana, ajudava Jorge com os churros e fingia que não via quando ele a olhava com preocupação.
Menina, você está virando um fantasma, disse Marina durante uma das raras vezes em que conseguiu arrancar Tatiane de casa para tomar uma cerveja. Está trabalhando que nem uma condenada e não fala sobre mais nada além de sabores de sorvete. Estou focada no meu futuro, Tatiane respondeu, mas sua voz estava sem vida. Preciso juntar dinheiro para abrir minha sorveteria. Besteira. Você está fugindo. Fugindo de quê? Do Ricardinho. Não chama ele assim. E eu não estou fugindo. Só percebi que estava perdendo tempo com fantasias. Fantasias? Você estava apaixonada. Estava apaixonada por uma mentira. Tatiane bebeu um gole longo da cerveja. Ele me fez acreditar que era uma pessoa comum, que podia me entender, mas para ele eu era só um passatempo exótico. Você tem certeza disso? Vi a foto, Marina. Ele com a ex-noiva. Os dois lindos e perfeitos no mundo dele. Onde eu me encaixaria nisso? Eu seria a amante secreta? A diversão de fim de semana? Marina ficou em silêncio. Ela conhecia Tatiane desde a adolescência e nunca a havia visto tão machucada por um homem. Talvez ele realmente tenha terminado com ela, sugeriu gentilmente. Talvez. Mas ele mentiu para mim, Marina. Por omissão, mas mentiu. Como eu posso confiar em alguém assim? Era uma pergunta justa e Marina não tinha resposta. 2 meses depois do incidente no lobby, Ricardo tomou uma decisão drástica. Vendeu metade das suas ações da empresa para Carlos, pegou uma mochila e comprou uma passagem só de ida para a Tailândia. Você enlouqueceu? Camila apareceu no seu apartamento no dia anterior à viagem, furiosa e deslumbrante como sempre. Não pode simplesmente abandonar tudo por causa de uma vendedora ambulante. Posso sim. E vou. Ricardo, seja sensato. Nós temos história, temos futuro planejado. Nós não temos nada, Camila, nunca tivemos, você sabe disso. Aquela garota virou sua cabeça. Ela só estava atrás do seu dinheiro. Se estivesse atrás do meu dinheiro, não teria sumido quando descobriu quem eu era. Ricardo terminou de fazer a mala enquanto Camila continuava argumentando. Pela primeira vez em anos, ele se sentia leve, como se estivesse finalmente fazendo algo por si mesmo, não pelas expectativas dos outros. Quando você voltar, eu não vou estar aqui esperando, Camila ameaçou. Eu sei, e está tudo bem. Na manhã seguinte, ele estava no aeroporto quando seu telefone tocou. Era Carlos. Você tem certeza disso? Tenho. Preciso descobrir quem eu sou longe de tudo isso. E a empresa? Você sempre foi melhor executivo que eu. A empresa vai prosperar. E a Tatiane? Ricardo ficou em silêncio por um momento. Se for destino, nossos caminhos vão se cruzar de novo. Se não for, pelo menos ela me ensinou que eu posso ser uma pessoa melhor. 6 meses depois, Tatiane estava no laboratório da fábrica de sorvetes, testando uma nova receita de sorvete de morango com pedacinhos de chocolate branco, quando sua supervisora apareceu com uma expressão estranha no rosto. Tati, tem um cara aqui querendo falar com você. Disse que é sobre uma proposta de negócios. Comigo? Mas eu só trabalho no laboratório. É o que eu disse. Mas ele insistiu. Está na sala de reuniões. Tatiane desceu intrigada, imaginando que tipo de proposta de negócios alguém poderia ter para uma funcionária júnior de uma fábrica de sorvetes. Quando abriu a porta da sala de reuniões, quase desmaiou. Ricardo estava lá, mas um Ricardo completamente diferente. Estava bronzeado, tinha deixado crescer uma barba e usava roupas simples, jeans e uma camiseta branca. Seus olhos tinham uma luz que ela não se lembrava de ter visto antes. Oi, ele disse simplesmente. O que você está fazendo aqui? Tatiane perguntou, tentando manter a voz firme apesar do coração que estava batendo como um tambor africano. Vim fazer uma proposta de negócios. Que tipo de proposta? Ricardo respirou fundo. Quero investir na sua sorveteria. Minha sorveteria? Soube que você está trabalhando aqui desenvolvendo sabores novos. Pesquisei sobre você. Desculpa, mas eu precisava saber e descobri que você criou 5 sabores que se tornaram best-sellers em 6 meses. Isso é genial. Tatiane cruzou os braços tentando se proteger da tempestade de emoções que estava sentindo. E o que você ganha com isso? Uma participação no negócio, como sócio investidor. Só isso? Ricardo a olhou diretamente nos olhos. E talvez uma segunda chance. Ricardo, me deixa terminar, por favor. Ele se levantou e começou a andar pela sala. Nos últimos 6 meses, eu viajei para 12 países. Vi templos antigos, praias paradisíacas, montanhas que tocam as nuvens.
Conheci pessoas incríveis, vivi aventuras que nunca imaginei que viveria. Que bom para você. E sabe qual foi o momento mais marcante de toda a viagem? Tatiane não respondeu, mas seus olhos estavam grudados nele. Foi quando eu estava em uma praia na Tailândia, assistindo o pôr do sol mais lindo que já vi na vida, e a única coisa que eu conseguia pensar era: queria que a Tatiane estivesse aqui para ver isso comigo. Os olhos de Tatiane se encheram de lágrimas, mas ela piscou rapidamente para segurá-las. Você não pode simplesmente aparecer aqui depois de 6 meses e achar que... Eu sei que errei, Ricardo a interrompeu. Eu deveria ter te contado sobre Camila desde o início. Deveria ter sido honesto sobre meu passado, sobre quem eu sou, mas eu estava com medo. Medo de quê? Medo de que você me visse como todos os outros veem, como um cara rico e chato que não tem nada interessante além da conta bancária. E por que isso mudou? Porque você me ensinou que eu posso ser mais que isso, que eu sou mais que isso. Ele parou de andar e a encarou. Tati, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que machuquei você e que talvez seja tarde demais. Mas eu precisava tentar. Tentar o quê? Ser o homem que você merece. O homem que eu posso ser quando estou com você. Tatiane ficou em silêncio por um longo momento, olhando para ele como se estivesse vendo um fantasma. A proposta de negócios é real? Perguntou finalmente. Completamente real. Eu trouxe um plano de negócios, projeções financeiras, tudo. Independente do que acontecer entre a gente, eu acredito no seu talento e quero ajudar você a realizar seu sonho. Por quê? Porque você me ensinou que sonhos são importantes. Que não adianta ter todo o dinheiro do mundo se você não tem algo pelo que lutar, algo que te faça acordar animado toda manhã. Tatiane sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da sala. Isso é muita coisa para processar. Eu sei. Não estou pedindo uma resposta agora. Estou pedindo uma chance de te mostrar que eu mudei, que aprendi. Como? Deixa eu trabalhar para você. Como assim? Na sorveteria, como funcionário. Você seria minha chefe. Tatiane o olhou como se ele tivesse sugerido que fossem morar em Marte. Você quer trabalhar para mim? Em uma sorveteria? Quero. Aprendi algumas coisas sobre negócios durante essas viagens. Conheci empreendedores incríveis que construíram impérios a partir do nada. Posso te ajudar com a parte administrativa, marketing, expansão. E o que você ganha com isso? A chance de estar perto de você, a chance de conquistar sua confiança de novo e a chance de construir algo bonito junto com a pessoa que amo. A palavra amo ficou suspensa no ar entre eles, como uma ponte que nenhum dos dois sabia se devia atravessar. Você realmente acha que pode trabalhar recebendo ordens minhas? Tatiane perguntou, e havia um brilho travesso nos seus olhos que fez o coração de Ricardo pular. Acho que vou adorar receber ordens suas. Mesmo se eu te mandar limpar o chão, lavar louças, servir sorvete para crianças chorosas, principalmente se você me mandar fazer isso. Tatiane ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Ricardo esperou, mal respirando, como se sua vida inteira dependesse da resposta dela. Uma chance, disse finalmente. Uma chance como sócio investidor e funcionário, mas com algumas condições. Qualquer coisa. Primeiro, você vai começar de baixo. Vai aprender cada aspecto do negócio, desde fazer sorvete até limpar as máquinas. Aceito. Segundo, você vai morar como uma pessoa normal. Nada de apartamento de luxo, carro importado ou mordomias. Se vai trabalhar comigo, vai viver como eu vivo. Aceito. Terceiro, vamos devagar, muito devagar. Você machucou minha confiança e vai demorar para ela voltar. Aceito. E quarto, ela se levantou e chegou mais perto dele. Se você me mentir de novo sobre qualquer coisa, por menor que seja, acabou. Para sempre. Entendido. Eles ficaram parados um de frente para o outro, próximos o suficiente para que ela sentisse o perfume dele. Diferente, mais natural, menos formal que antes. Por onde começamos? Ricardo perguntou. Pelo começo. Oi, eu sou Tatiane Santos, futura empresária do ramo de sorvetes artesanais. Oi, Tatiane. Eu sou Ricardo Mendonça, seu novo funcionário. Eles apertaram as mãos formalmente, mas quando seus dedos se tocaram, ambos sentiram a mesma eletricidade de sempre. Bem-vindo à equipe, Ricardo. Obrigado por me dar uma chance, chefe. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções, desafios e descobertas. Ricardo alugou um apartamento simples a 2 quadras do de Tatiane, comprou um carro usado,
um Corsa que tinha a personalidade de um adolescente rebelde, e começou a trabalhar na sorveteria que eles batizaram de Delírios Gelados. Tatiane foi implacável como chefe. Ela o fez começar como atendente, depois passar por todos os setores: produção, estoque, limpeza, delivery. Ricardo descobriu músculos que não sabia que existiam e desenvolveu um respeito novo por qualquer pessoa que trabalhasse no comércio. Você está sendo muito dura com ele, Marina comentou um dia, assistindo Ricardo carregar caixas pesadas enquanto Tatiane supervisionava com uma prancheta na mão. Estou testando ele. Quero ver se realmente mudou ou se vai desistir na primeira dificuldade. E se ele desistir, aí eu vou saber que estava certa em não confiar nele. Mas Ricardo não desistiu, nem quando queimou 3 fornadas de sorvete seguidas, nem quando um cliente especialmente difícil o fez chorar de frustração. Sim, ele chorou, e Tatiane fingiu que não viu, nem quando voltava para casa tão cansado que mal conseguia tomar banho. Ele perseverou porque cada sorriso de aprovação de Tatiane, cada bom trabalho murmurado quando ela pensava que ele não estava ouvindo, cada momento em que ela relaxava a guarda e ria das suas piadas, valia toda a dor nas costas e todo o orgulho ferido. E lentamente, muito lentamente, Tatiane começou a vê-lo de forma diferente, não mais como o ricaço mimado que havia conhecido, mas como um homem trabalhador, dedicado, que não tinha medo de sujar as mãos ou admitir quando estava errado. Sabe se ela disse uma noite quando estavam fechando a loja depois de um dia particularmente corrido: "Você está se saindo melhor do que eu esperava. Obrigado, acho." Não, é um elogio. Você realmente mudou. Ou talvez eu só tenha encontrado quem eu realmente sou. Eles estavam sozinhos na sorveteria, organizando as últimas coisas antes de ir embora. A luz suave da vitrine iluminava o rosto de Tatiane, e Ricardo teve que se segurar para não dizer como ela estava linda. "Posso fazer uma pergunta?" ele disse. "Pode. Você ainda sente alguma coisa por mim, ou apenas me vê como funcionário agora?" Tatiane parou de limpar o balcão e o olhou diretamente nos olhos. "Isso não é justo." "Por quê?" "Porque você sabe a resposta. E sabe que eu estou tentando proteger meu coração." "Do quê?" "De você." De novo, Ricardo se aproximou devagar, como se ela fosse um pássaro que pudesse voar a qualquer momento. "Eu nunca vou machucar você de novo", disse baixinho. "Você não pode prometer isso." "Ninguém pode. Você está certa. Mas posso prometer que vou lutar todos os dias para ser digno da sua confiança." Eles estavam muito próximos agora, próximos o suficiente para que ele pudesse contar cada sarda no nariz dela. "Tati, não." Ela se afastou rapidamente. "Não ainda. Eu preciso de mais tempo." "Quanto tempo?" "Não sei. Só mais tempo." Ricardo assentiu, embora cada fibra do seu ser quisesse puxá-la para seus braços e beijá-la até que ela se lembrasse de como eles eram bons juntos. "Vou esperar", disse. "Quanto tempo for preciso." O ponto de virada aconteceu 3 meses depois, durante o que viria a ser conhecido como o grande desastre do sorvete de chocolate. Era véspera do Dia das Crianças, e eles haviam recebido uma encomenda gigantesca para uma festa em um colégio particular. 500 potes de sorvete de chocolate que precisavam ser entregues até as 2 da tarde. Tudo estava indo perfeitamente até que a máquina de sorvete de chocolate resolveu quebrar às 6 da manhã, derramando 20 litros de base de sorvete pelo chão da sorveteria. "Não pode estar acontecendo", Tatiane murmurou olhando para o desastre. "Não hoje." "A gente resolve", Ricardo disse, já arregaçando as mangas. "Qual é o plano B?" "Não tem plano B, a máquina de chocolate é única. Sem ela não tem como fazer 500 potes em 6 horas. Tatiane estava à beira de uma crise de nervos. Esse contrato representava 3 meses de lucro, e se eles falhassem, a reputação da sorveteria estaria arruinada antes mesmo de decolar. "Tem sim", Ricardo disse calmamente. "Nós vamos fazer na mão." "Na mão? Você enlouqueceu? São 500 potes. Então é melhor começarmos agora." Nas próximas 6 horas, Ricardo provou do que era feito. Ele ligou para todos os conhecidos que pôde lembrar, pedindo ajuda. Jorge apareceu com 2 amigos. Marina trouxe as colegas do salão. Até a dona da padaria da esquina veio ajudar. Transformaram a sorveteria em uma linha de produção artesanal. Ricardo coordenava tudo como um maestro regendo uma orquestra, garantindo que cada pote tivesse a qualidade perfeita, enquanto Tatiane supervisionava a receita. Às 2 horas em ponto, os 500 potes estavam prontos e sendo carregados no caminhão de delivery. Quando o último pote saiu pela porta, todos desabaram no chão da sorveteria, exaustos, mas vitoriosos. "Não acredito que conseguimos", Tatiane sussurrou.
Eu sempre soube que conseguiríamos, Ricardo respondeu, e quando ela olhou para ele, havia algo diferente nos seus olhos. Por quê? Porque somos uma equipe, e equipes de verdade não desistem uma das outras. Foi nesse momento que Tatiane percebeu que havia se apaixonado por ele de novo. Não pelo Ricardo rico e poderoso que havia conhecido, mas por esse homem ao seu lado, sujo de chocolate, suado, exausto, mas sorrindo como se tivesse acabado de conquistar o mundo. Ricardo, sim, obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Somos sócios, lembra? Não. Ela balançou a cabeça. Somos mais que isso. Ela se aproximou dele devagar, e dessa vez foi ela quem eliminou a distância entre eles. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro fizesse sentido de novo. O beijo teve gosto de chocolate, de lágrimas de felicidade e de recomeços. Eu te amo, ela sussurrou contra os lábios dele. Eu nunca parei de te amar, ele respondeu. 6 meses depois, Delírios Gelados havia se tornado a sorveteria mais famosa da região, com fila na porta e matérias em revistas gastronômicas. Eles haviam aberto 2 filiais e tinham planos para uma terceira. Tatiane estava em sua mesa, revisando os números do mês, quando Ricardo entrou no escritório com uma expressão estranha no rosto. Temos um problema, disse. Que tipo de problema? Do tipo que pode mudar nossa vida para sempre. Tatiane levantou a cabeça preocupada. O que aconteceu? Ricardo se ajoelhou ao lado da mesa dela, tirou uma pequena caixa do bolso e abriu, revelando o anel mais lindo que ela já havia visto. Simples, elegante, com um diamante que brilhava como uma estrela. O problema é que eu não consigo imaginar minha vida sem você. Não consigo imaginar acordar todos os dias sem ver seu rosto. Não consigo imaginar construir nossos sonhos com mais ninguém. Tatiane levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Tatiane Santos, rainha dos morangos, minha chefe, minha sócia, minha melhor amiga e o amor da minha vida. Você aceita se casar comigo? Você tem certeza? Ela perguntou através das lágrimas. Porque se aceitar, você vai estar preso comigo para sempre. Vai ter que aguentar meus experimentos gastronômicos malucos, minhas crises de criatividade às 3 da manhã, minha mania de cantar para as frutas, especialmente por causa disso tudo. Ricardo riu. Então, qual é a resposta? A resposta é sim. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou como se fosse a primeira e a última vez, enquanto os funcionários que haviam se escondido atrás da porta gritavam e aplaudiam. 1 ano depois, eles se casaram na própria sorveteria, decorada com flores e luzes de festa. O bolo de casamento foi feito de sorvete, 5 camadas de sabores diferentes, criados especialmente para a ocasião. Jorge foi o padrinho, Marina a madrinha, e até Camila apareceu. Ela havia se casado com um diplomata e estava divina e extremamente feliz, segundo ela mesma. Durante os votos, Tatiane disse: "Você me ensinou que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Que o amor verdadeiro não tem nada a ver com o que temos, mas com quem somos, e que não importa quantas vezes tropecemos, sempre podemos recomeçar." Ricardo respondeu: "Você me ensinou que riqueza de verdade não se mede em dinheiro, mas em sorrisos, em momentos compartilhados, em sonhos construídos juntos. Você me ensinou que a vida tem sabor quando é temperada com amor. E quando se beijaram como marido e mulher, todo mundo teve certeza de que aquele era o tipo de amor que inspirava filmes, livros e canções." 5 anos depois, eles tinham uma rede de 15 sorveterias espalhadas pelo Brasil. 2 filhos, Miguel, de 4 anos, que herdou os cachos da mãe e o sorriso do pai, e Sofia, de 2, que já mostrava sinais de ser tão determinada quanto a mãe. E ainda se beijavam todos os dias como se fosse a primeira vez. Ricardo nunca mais usou terno para trabalhar. Preferia jeans e camisetas manchadas de sorvete. Tatiane ainda cantava para as frutas, agora com a ajuda das crianças que faziam um coral ensurdecedor, mas adorável. Todas as manhãs, antes de abrir a primeira loja, eles tomavam café juntos e planejavam o dia. E todas as noites, depois de colocar as crianças para dormir, eles se sentavam na varanda de casa, comendo sorvete e lembrando de como tudo começou. "Você se arrepende de alguma coisa?" Tatiane perguntou uma dessas noites, a cabeça apoiada no ombro dele. "De ter demorado tanto para encontrar você?" Ricardo respondeu, beijando o topo da cabeça dela. "E você? De não ter mirado no seu carro na primeira vez?" Ela riu. "Imagina quanto tempo teríamos economizado?" "Não sei.
ele disse pensativo. Talvez precisássemos passar por tudo aquilo para aprender a valorizar o que temos. Você acha que nossa história teria sido diferente se tivéssemos nos conhecido de outra forma? Talvez, mas não importa como nos conhecemos, importa que nos encontramos. E enquanto as estrelas brilhavam sobre São Paulo, dois corações que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre perfeição, mas sobre escolher amar todos os dias, independentemente dos obstáculos, continuaram escrevendo sua história, uma colherada de sorvete por vez. No final, eles descobriram que a vida é como um sorvete, melhor quando compartilhada, mais doce quando feita com amor e sempre mais saborosa quando temperada com um pouquinho de loucura e muito açúcar. E sempre que alguém perguntava o segredo do sucesso dos delírios gelados, Tatiane sorria e respondia: é simples, colocamos amor em cada receita, e quando você faz as coisas com amor, elas sempre ficam mais doces. Ricardo complementava: e às vezes os melhores ingredientes vêm dos acidentes mais inesperados. Porque no fundo, ambos sabiam que a melhor receita que já haviam criado não estava nos potes de sorvete, mas na vida que construíram juntos. Uma mistura perfeita de sonhos, risadas, lágrimas, conquistas e amor infinito, servida em porções generosas para toda a família e amigos que tiveram a sorte de fazer parte da história. E se você passar pela sorveteria Matriz na Paulista, ainda pode ver na parede de entrada uma foto emoldurada. Um jaguar prateado coberto de morangos ao lado de um carrinho de frutas emborcado. Embaixo, uma plaquinha dourada com os dizeres: onde tudo começou. Por favor, dirijam com cuidado perto dos carrinhos de fruta, porque algumas histórias de amor começam com flores e jantar à luz de velas. Outras começam com morangos voadores e carros manchados. E todas são perfeitas do seu jeito. Felpa Fortambres e Kamasati, Arronassis. Às vezes o amor chega como um acidente, outras vezes como um milagre, mas quando é verdadeiro, sempre chega no momento certo.